Olá, 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 boa tarde. Vamos finalizar então o livro. Vamos ler o 42º dia do livro Uma Vida com Propósitos. E a leitura desse dia é bem bacana mesmo. Ele fala da armadilha da aprovação. É perigoso se preocupar com o que os outros pensam a seu respeito, mas se você confia no Senhor, você está seguro. Provérbios 29 e 25. Não estou buscando agradar as pessoas. Não, estou buscando agradar a Deus. Se ainda estivesse buscando agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. Você vive em busca de aprovação de quem, afinal? Como Deus nos criou com uma necessidade de relacionamentos, cada um de nós carrega o desejo de ser amado, valorizado e apreciado. Nós ansiamos pela aceitação e aprovação dos outros. Esse desejo de pertencer, o desejo de se encaixar e se sentir ligado aos outros é a força motriz por trás de muitas das nossas escolhas. Tanto nas pequenas decisões como as roupas que vestimos ou o corte do nosso cabelo, tanto nas decisões maiores, como onde moramos, onde trabalhamos, somos mais influenciados pelo que as outras pessoas pensam sobre nós do que estamos cientes. Não há nada de errado com o nosso desejo de ser aceito, apreciado e até ser aprovado pelos outros. Na verdade, sem a afirmação das pessoas, não desabrochamos todo o nosso potencial. Nosso crescimento é interrompido. Só podemos nos tornar tudo o que Deus nos criou para ser com a ajuda de outras pessoas. Como expliquei nos capítulos anteriores, Deus nos moldou para necessitarmos de outras pessoas. Olha só, faz parte da nossa vida. Todos nós precisamos que alguém acredite em nós, que nos encoraje e que assegure o nosso valor e o nosso progresso. Se você não faz parte deste grupo pequeno ou de uma família da igreja que haja assim, você precisa encontrar alguém. O encorajamento é essencial para a sua saúde e para o seu desenvolvimento espiritual. Contudo, como todos os desejos bons e saudáveis que Deus coloca nos nossos corações, o desejo por aprovação pode ser mal empregado, abusado ou até confundido. Ele pode se tornar uma obsessão que domina a nossa vida. E é aí que mora o perigo e um medo que destrói a nossa alma. Assim como uma bactéria que se alimenta de carne, a doença da aprovação pode consumir todo o nosso tempo e toda a nossa energia e até a nossa felicidade. Certa vez o ator norte-americano Bill Cosby disse: "Não sei qual é a chave do sucesso, mas eu sei que o caminho para o fracasso é tentar agradar a todos." Muito forte. A busca por agradar a todos é o outro lado da inveja. A inveja diz: "Preciso ser como você para ser feliz." Aquele que quer agradar a todos diz: "Preciso que você goste de mim para ser feliz." É tão ruim quanto, né? E essas duas armadilhas nos impedirão de viver a vida com o propósito de glorificar a Deus. O lado negro da busca por aprovação é justamente o medo da desaprovação. Depois de conversar com as pessoas de mais de 100 países diferentes, creio que o medo de ser criticado ou rejeitado pelos outros é o motivo mais comum pelo qual as pessoas se desviam do caminho de Deus e o caminho que Deus planejou para ela. Lembra que nós falamos ontem que Deus sabe muito mais, ontem não, né? No dia anterior, que Deus sabe muito mais das nossas vidas do que nós mesmos. E a gente invejar outra pessoa e querer viver a vida de outra pessoa é justamente fugir desse caminho de Deus. Acredito que essa seja a ferramenta favorita de Satanás para distraí-las. Uma vez que você sabe para que foi criado, ele sussurra: "Mas o que as outras pessoas vão pensar?"
E se eles não gostarem dessas suas mudanças? E se criticarem o que você disser ou o que você fazer? E se eles zombarem daquilo que você acredita? Gente, olha como isso é importante a gente avaliar. Quantas coisas você deixou de fazer na sua vida pensando o que os outros vão pensar? Quantas coisas você deixou de fazer e pensando se as pessoas vão gostar, se elas vão te criticar, se elas vão zombar, o que elas vão achar? É muito sério. A gente tem que estar bem atento para discernir essa questão de realmente o que eu não quero fazer ou não vou fazer pelo que os outros vão pensar. Esse medo da rejeição em geral é uma força tão avassaladora que retrocedemos e não fazemos a coisa certa a ser feita. É por isso que a pressão dos colegas é tão eficaz em controlar o que fazemos e o que dissemos. A pressão dos colegas, quer na escola, no trabalho, nos vizinhos, tem a sua raiz no medo da desaprovação ou no medo da rejeição. Quando escolas, empresas ou governos usam o politicamente correto para reprimir a nossa liberdade dada por Deus de falar e de viver de acordo com a nossa consciência, estão querendo se aproveitar desse medo. É claro que a Bíblia nos apresenta repetidamente que devemos ter consideração pelos sentimentos dos outros. Em questões de comportamento que o Senhor permite grande liberdade, nós podemos saber que estas coisas não fazem diferença, mas não podemos simplesmente agir assim para agradar a nós mesmos. Devemos ter consideração pelas dúvidas e medos daqueles que pensam que essas coisas estão erradas. Romanos 15:1. É falta de amor ignorar como nossas decisões afetam os outros. Eu vou repetir. É falta de amor ignorar como as suas decisões afetam os outros. Paulo nos recorda: pois nenhum de nós... Deixa eu arrumar aqui só um pouquinho. Pois nenhum de nós vive apenas para si e nenhum de nós morre apenas para si. Romanos 14:7. Contudo, a Bíblia também nos adverte que não deixarmos o medo da desaprovação nos impeça de fazer o que Deus quer que façamos. Não deixe que o medo da desaprovação impeça você de fazer o que você tem que fazer. Provérbios 29:25 diz: preocupar-se com o que os outros pensam a seu respeito é perigoso. Outra tradução desse versículo diz: ter medo das pessoas é uma armadilha perigosa. A isca dessa armadilha é uma mentira que diz: se eu conseguir que todos gostem de mim, então serei feliz. Ou seja, nunca. Impossível. Mas essa mentira servirá apenas para nos fazer infelizes. Não podemos viver sob o constante estresse da preocupação com o que os outros pensam de nós. A Bíblia diz: mel demais não é bom, bem como buscar muitos elogios. Provérbios 25:27. Os perigos de buscar a aprovação de todos. Quero compartilhar 5 efeitos nocivos de permitir que a aprovação ou desaprovação dos outros determine o que você faz com a sua vida. Buscar a aprovação das pessoas faz que eu me desvie da vontade de Deus para a minha vida. Lembre-se, Deus não o criou para satisfazer a expectativa dos outros. Você foi planejado para agradar a Deus. Deus ama ver você sendo você mesmo. A palavra de Deus é indiscutivelmente clara. Nosso objetivo é agradar a Deus e não as pessoas. Somente Ele examina os motivos do nosso coração. 1 Tessalonicenses 2:4. Veja que Deus inspeciona e testa os motivos do nosso coração. Deus sempre está interessado em por que você faz o que você faz, do que em onde ou como você faz. Você pode fazer todo tipo de boas obras, mas se a sua intenção for apenas impressionar os outros, ser reconhecido ou evitar a desaprovação, você erra o seu alvo.
Paulo disse, você pode gabar-se, mas a única aprovação que realmente importa é a aprovação do Senhor. Coríntios 10, 18. Além disso, se você está sempre focado em como as outras pessoas querem que você seja, você não pode se tornar quem Deus quer que você seja. As expectativas dos outros irão se restringir, limitar o seu potencial e impedir de realizar o sonho que Deus colocou no seu coração. Sabe aquela vontade de fazer alguma coisa? E aí você pensa o que os outros vão pensar, o que vão achar disso, o que minha família vai pensar, o que seja lá quem for vai pensar. Queridos, é isso que te impede de ir para o próximo nível. É isso que te impede de dar o grande salto. Buscar a aprovação das pessoas impede a minha fé em crescer. O medo da desaprovação me impede de correr riscos na fé. Sem correr riscos, a minha fé não pode distender-se, se desenvolver. Muitas pessoas nem mesmo dão o primeiro passo, porque tem medo do que seus amigos ou a sua família vão pensar. Tem medo da desaprovação e do desprezo. Este é um erro fatal. A Bíblia diz: vocês buscam elogios uns dos outros, mas não buscam a aprovação que vem de Deus? João 5,44. Nunca, nunca, nunca permita que alguém interfira em seu relacionamento com Cristo. A busca da aprovação dos outros é uma deficiência emocional. Olha que forte isso. Ela imobiliza o seu potencial. Provérbios 29 e 25 diz o seguinte em A Mensagem: o medo da opinião dos homens pode paralisar. A confiança no Eterno o protegerá disso. É claro que qualquer tipo de medo irá atrapalhar o seu crescimento espiritual, mas se preocupar com o que os outros pensam é especialmente incapacitante. Eu vou repetir, se preocupar com o que os outros pensam é incapacitante. Quando as opiniões dos outros têm muito espaço em nossa vida, o papel de Deus fica reduzido. Mas quando a aprovação de Deus é mais importante para você, o modo de ver dos outros perde o valor. A opinião de quem é mais importante para você? Quem quer que seja essa pessoa, ela é o seu Deus. Quem você está dando o poder de Deus para a sua vida? Quando você valoriza a opinião de alguém mais do que a opinião de Deus, dá a essa pessoa o poder e a autoridade que pertencem somente a Deus. E essa atitude gera todo tipo de insegurança. Por outro lado, quando a aprovação de Deus é o que verdadeiramente importa na tua vida, você fica livre da insegurança, pois Deus nunca, nunca vai rejeitar você. Buscar a aprovação das pessoas leva a outros pecados. A Escritura está repleta de exemplos de pessoas que erraram porque cederam à pressão dos outros. Oi, Alê, bem-vinda à live. Rubem concordou em vender José, seu irmão mais novo, como escravo porque os outros irmãos o pressionaram. Quando o povo o pressionou, Arão fez um ídolo de ouro para ser adorado. Sansão quebrou seu voto com Deus quando a sua namorada o pressionou. Pedro negou conhecer Jesus, pois temeu o que os outros poderiam dizer. E Pilatos, embora soubesse que Jesus não havia feito nada passível de punição, permitiu que ele fosse crucificado porque temia a desaprovação da multidão. Se for honesto, você conseguirá se lembrar de situações em que cedeu à pressão dos outros da mesma forma que essas pessoas cederam. Este seria um bom momento para fazer uma pausa e confessar a Deus a sua covardia. Faça das palavras do rei Saul a sua oração. Peço que você perdoe o meu pecado. Segura a minha mão e me conduza até o altar para que eu possa adorar o Eterno. 1 Samuel 15, 24.
Permita-se ser franco e ser vulnerável. Seja vulnerável, reconheça suas falhas. Se os seus amigos estão fazendo que você despreze o seu compromisso com Jesus, negue as suas crenças, abra mão de seus valores ou desista dos sonhos dados por ele, você precisa encontrar novos amigos. A Bíblia adverte: não acompanhe a maioria para fazer o mal. Êxodo 23, 2. Ela também diz: amigo, se as más companhias são uma tentação, caia fora enquanto é tempo. Provérbios 1, 10. Amigos que não incentivam a sua caminhada com Deus não são verdadeiros amigos. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar. 1 Coríntios 15, 33, 34. Buscar a aprovação dos outros leva à hipocrisia. A palavra hipócrita provém de uma antiga palavra grega usada para descrever atores no palco que representavam diversos papéis em uma mesma peça usando máscaras diferentes para cenas diferentes. Quem busca a aprovação das pessoas usa máscaras e muda de papel dependendo da audiência. Essas pessoas usam uma máscara em casa, outra máscara na igreja, uma máscara completamente diferente no trabalho, ou seja, elas são hipócritas. Se cair na armadilha de buscar a aprovação das pessoas, você esconderá o seu verdadeiro eu e, por medo de ser rejeitado, abrirá mão das suas convicções para ser socialmente aceito e politicamente correto. Jesus se referiu a esse tipo de hipocrisia quando disse aos fariseus: vocês estão sempre tentando parecer bons, mas Deus vê o que está no coração de vocês. Queridos, Deus vê o que está no coração de vocês. Aquilo que a maioria pensa ser importante não tem valor diante de Deus. Lucas 16, 15. Buscar a aprovação das pessoas silencia a mensagem da minha vida. Até que você se liberte do medo da desaprovação, Deus não o pode usar como gostaria. Até que você se liberte do medo de ser desaprovado por quem quer que seja, Deus não vai conseguir usar você para o que Ele gostaria de usar. Você relutará em compartilhar a poderosa mensagem que Deus quer comunicar através da sua vida. O seu testemunho ficará reprimido e você perderá o maior privilégio da sua vida, que é ser usado por Deus para modificar o destino eterno de outras pessoas. Por séculos, Satanás tem usado o medo da rejeição para silenciar os cristãos. Mesmo durante o ministério de Deus na terra, diante de muitos milagres, o discípulo João nos disse: ninguém tinha coragem de falar favoravelmente sobre ele, Jesus, em público, pois tinham medo de ter problemas com os líderes judeus. João 7,13. Mais tarde, João escreveu: mesmo assim, muitas das autoridades creram nele, mas não admitiam por medo dos fariseus, para que não fossem expulsos. Estavam mais preocupados em receber a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. João 12, 42 e 43. Se você sempre reluta em compartilhar a sua fé com os outros, tem um problema com a busca por aprovação. Pelo bem das pessoas e pelo destino eterno delas, você precisa pedir a Deus que o ajude a ficar livre dessa armadilha. Buscar a aprovação dos outros é uma armadilha. Não caia nessa armadilha. E como ser liberto da busca por aprovação? Qual é a cura para o vício da busca da aprovação? Como nos libertarmos da prisão que é tentar agradar a todos? Bem, uma vez que essa é uma prisão mental e não física, a solução é mudar o nosso modo de pensar. A palavra bíblica para essa mudança de mente é o arrependimento. Nós ficamos livres da pressão de nos moldarmos às situações quando temos nossos pensamentos transformados por Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente.
Romanos 12, 2. Então, o que é que Deus usa para transformar a nossa mente? A resposta é verdade. Deus usa a verdade para transformar a nossa mente. Mentiras culturais nos moldam, mas verdades eternas transformam. Queridos, eu vou repetir. Mentiras culturais nos transformam, mas as verdades eternas, que são bíblicas, nos moldam, nos transformam. Jesus disse a famosa frase: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8,32. A seguir, apresento seis verdades para você recordar na próxima vez em que for tentado a ceder à pressão das pessoas. Lembrar de que nem mesmo Deus agrada as pessoas. Em todos os eventos esportivos, fãs dos dois times oram para que seu time vença. Em todas as eleições, pessoas de diversos partidos oram para que seus candidatos vençam. E alguém sempre se decepciona. Há dias em que os fazendeiros oram por chuva e as crianças oram para que tenha sol. Outros dias, algumas pessoas oram pedindo neve, enquanto outros oram para que não neve. Poderíamos acrescentar muitos outros itens a essa lista. Nem mesmo Deus pode agradar a todos. Somente um tolo tentaria fazer o que nem mesmo Deus pode fazer. Faz todo sentido, né? É impossível agradar a todos ao mesmo tempo. Ainda que conseguisse fazer que todas as pessoas gostassem de você, isso não seria uma boa ideia. Significaria apenas que você não tem convicções nas quais acredita profundamente. Tampouco tem princípios que está disposto a defender. Jesus disse: ai de vocês quando todos falarem bem de vocês. Lucas 6:26. Lembrar de que não preciso de aprovação de ninguém para ser feliz. A felicidade é uma decisão. De novo, falamos disso agora há pouco. Decisão, decida. Felicidade é uma decisão. Você é tão feliz quanto decide ter. Ele usou até essas mesmas palavras. O que as outras pessoas pensam de você não pode roubar a sua felicidade, a não ser que você permita que roube. É fato que em nosso planeta decaído, cheio de pessoas decaídas, sempre haverá aquelas que irão desprezar a sua aparência, não irão gostar do que você faz, desaprovarão aquilo em que você acredita, questionarão o que você diz e o desrespeitarão. Mas elas não podem controlar as suas emoções, a menos que você permita. A desaprovação delas não precisa deixar você devastado, não precisa. Sendo pastor, já conversei com centenas de pessoas que investiram grande parte do seu tempo e energia tentando agradar uma pessoa impossível de ser agradada. Na maioria das vezes, um dos pais ou outros membros de sua família. Quando pergunto se todo esse esforço teve algum resultado, a resposta é sempre não. Então compartilhe uma verdade que a princípio é difícil de ser compartilhada e compreendida, mas que acaba sendo libertadora. Se você ainda não conseguiu a aprovação dessa pessoa, você nunca vai conseguir. E aí, tem alguém que você ainda busca a aprovação? O problema não é você, ela que é uma pessoa impossível de ser agradada. Aqui, porém, está a boa notícia. A verdade que o libertará. Você não precisa da aprovação delas para ser feliz. Por isso, deixe para lá. Pare de gastar a sua energia emocional em algo que nunca vai acontecer e que não é necessário para que você seja feliz. Eles são infelizes, mas você não precisa ser. Não há um motivo sensato para vocês dois serem infelizes. Em vez de se concentrar nessa pessoa a quem não consegue agradar, fixe seus olhos em Jesus, que o aceita incondicionalmente. Quanto mais importante Jesus se torna na sua vida, mais livre você será da desaprovação dos outros. Foi Jesus quem prometeu. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. João 8,36.
Conhecer Jesus pessoalmente pode libertar você de muitas coisas, do peso da culpa, do veneno do ressentimento, do estresse de trabalhar demais, da pressão do materialismo, dos vícios e até do medo da morte. Mas uma das maiores libertações que Jesus oferece é do medo da desaprovação. Busque em Jesus o livramento desse medo. Essa é a chave para a paz interior. Se você espera que algum ser humano o faça feliz ou o mantenha feliz, você com certeza vai acabar se decepcionando. Nenhum ser humano tem a capacidade de suprir todas as suas necessidades e o manter constantemente feliz. Somente Deus pode suprir todas as suas necessidades. Nenhuma pessoa tem a capacidade de te dar segurança, aprovação, aceitação e o amor que você precisa. Não importa o que eles possam te prometer. Se você espera que elas supram necessidades que somente Deus pode suprir, você está sendo injusto, se condenando ao fracasso e está condenando também você mesmo à amargura. Por outro lado, Deus prometeu repetidas vezes nunca esquecer de você, nunca o abandonar e nunca o rejeitar. A Bíblia diz: mesmo que meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá. Salmos 27, 10. Essa é uma verdade com a qual pode contar. Uma rocha sólida sobre a qual pode edificar a sua identidade, a sua segurança e a sua felicidade. Lembrar que o que agora parece tão importante, queridos, é somente temporário. À luz da eternidade, o que as outras pessoas pensam de você agora, de fato, não tem importância nenhuma. Na verdade, em poucos anos, provavelmente, isso já não terá mais importância na vida de vocês. Você consegue se lembrar das pessoas cujas opiniões eram mais importantes para você no seu tempo de escola? Quão importantes elas são hoje para vocês? É provável que elas já não tenham nenhuma importância. Hoje, o que parecia tão importante naquela época, agora é irrelevante. Buscar a aprovação dos outros é sempre uma atividade de curto prazo. Os benefícios nunca são duradouros. Uau! Tudo ao nosso redor hoje nos diz que riqueza, sucesso e fama conquistarão a aprovação dos outros. Mas a verdade é que nenhum deles é permanente. Eles são todos temporários. Deus diz: o mundo e tudo nele que as pessoas cobiçam passa, mas aqueles que fazem a vontade de Deus vivem eternamente. 1 João 2,17. Lembrar que tenho de agradar a apenas uma pessoa. Se o que estou fazendo agrada a Deus, então é a coisa certa a fazer e posso parar de me preocupar com a reação dos outros. Essa atitude simplifica dramaticamente a vida. Também me mantém afastado do pecado da idolatria. Nos 10 mandamentos, os 2 primeiros são: você não deve ter nenhum outro Deus além de mim e você não fará ídolo nenhum. Êxodo 23, 4. Um ídolo é qualquer coisa ou pessoa que ponho em primeiro lugar na minha vida, antes de Deus. Se a aprovação de alguém é mais importante para mim do que a aprovação de Deus, então essa pessoa se tornou um ídolo na minha vida. Jesus disse que é impossível termos 2 deuses na nossa vida. Ninguém pode servir a 2 senhores. Mateus 6, 24. Você precisa escolher. Como disse Paulo, não estou tentando conquistar a aprovação dessas pessoas, mas a aprovação de Deus. Se o meu objetivo fosse agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. Essa verdade de que devo agradar somente a Deus é um fator importante para você não ser manipulado pela desaprovação dos outros. O motivo pelo qual Jesus não era abalado pelas críticas e nem pelo temor da rejeição é que ele vivia para agrado de um só. Ele disse: eu não busco agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. João 5:30. Para sermos como ele, precisamos agir da mesma forma.
Lembrar que um dia eu vou prestar contas da minha vida a Deus. Haverá um dia para a prestação de contas. A Bíblia diz, sim, cada um de nós dará contas de si para Deus. Romanos 14:12. Você precisará explicar tudo o que disser e tudo o que fazer. Essa é uma lembrança que nos traz sobriedade. Se nos lembrarmos disso, mudaremos com certeza a nossa forma de viver cada dia e para o que vivemos. Sua coragem será fortalecida quando disser não para coisas que preferiria não ter que explicar a Deus um dia. Verdade, né? Nesses momentos em que for tentado a diluir a verdade, transigir suas crenças ou negar a sua fé, lembre-se de que Jesus não negou você. Ele morreu na cruz publicamente por você. Então agora Jesus e aqueles a quem santifica têm o mesmo Pai. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos e irmãs. Hebreus 2:11. Jesus não se envergonha de você. Ele o declara parte de sua família se você se arrependeu de seus pecados e creu nele para a sua salvação. Contudo, a pergunta que fica é: por causa de seu medo de desaprovação, você alguma vez se envergonhou de Jesus? Lembra-se que um dia irá prestar contas a ele, e Jesus disse: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier a sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Lucas 9:26. Jesus irá envergonhar-se de você um dia porque você se envergonhou dele? Belo questionamento. Lembrar-se que Jesus me moldou para ser eu mesmo e não outra pessoa. Somos únicos, singulares. Essa é a última verdade a qual nos agarramos. No início desse livro eu mencionei que quando você chegar ao céu, Deus não vai dizer: por que você não foi mais parecido com o seu irmão, seu pai ou com a sua mãe? Deus não vai perguntar: você era popular? Todas as pessoas gostavam de você? Você satisfez a expectativa de todas as pessoas ao seu redor? Não, queridos, Deus vai dizer: você cumpriu o propósito para o qual eu o criei? Nesses 2 últimos capítulos, expliquei os 2 maiores empecilhos para viver a vida que Deus designou para você. O desejo de ser como os outros, que é a inveja, e o desejo de ser aprovado pelos outros. Essas armadilhas, elas são tão sutis, mas elas distraem e desviam milhares de pessoas dos propósitos para o qual elas foram criadas. Depois de conversar com muitas pessoas, sei que todos nós precisamos de apoio contínuo. E é por isso que empenhei o resto de minha vida para ajudar você em sua jornada. A minha oração sincera é que você comece a desfrutar de tudo o que Deus tem preparado para vocês. Homem algum já viu, ouviu ou imaginou as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que amam o Senhor. 1 Coríntios 2:9. E terminamos, queridos, a leitura desse livro extraordinário, Uma Vida com Propósito. Vou ler para vocês o resumo do último dia, dia 42, refletindo sobre o meu propósito. Ponto para refletir: a felicidade é uma escolha minha, não preciso da aprovação de ninguém para ser feliz. Versículo para decorar: mesmo que meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá. Salmos 27:10. E a questão para refletir: que opinião é mais importante para mim? Queridos colegas, eu quero agradecer imensamente o apoio, a participação de vocês junto comigo na leitura desse livro. Foram dias extraordinários, dias transformadores. Eu espero que verdadeiramente tenha impactado a vida de vocês também, tá bom? Eu desejo um feliz ano novo, dias felizes, dias bons, dias alegres, muita saúde para todos vocês, que a gente passe rapidamente por esse momento, tá bom? Grande beijo!